E aí, pessoal, estamos de volta ao nosso devocional do Caminho da Adoração, na série de mensagens, falando sobre essa palavra que muitas pessoas estão vivendo hoje e sofrem, depressão. Para você que está aqui nesse vídeo e não viu o vídeo da primeira parte do ensinamento de hoje, corre para assistir o vídeo anterior. E você que não me conhece, eu sou Matheus Lima e eu convido a você a estar comigo todos os dias, aprendendo um pouco da palavra de Deus. Todos os dias, 2 devocionais, pela manhã e pela parte da noite também. Então, se inscreva, ative as notificações. Você que já é inscrito, compartilhe e divulgue o máximo que você puder. Vamos lá. Continuamos falando aqui sobre esse assunto tão importante nos dias de hoje. Falamos aqui do Salmo 34, verso 17, no vídeo anterior. E agora vamos falar do verso 18. E o verso 18 ele fala assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Bom, é interessante saber que muitas pessoas elas procuram pessoas. Não é errado isso. Não é nada ruim, né, ter esse tipo de ideia, de pensamento. Mas muitas pessoas, eu e você também, temos uma grande dificuldade de nos relacionarmos com alguém que a gente não vê. E esse é o ponto-chave desse texto. O Senhor está perto. Às vezes passa desapercebido dos nossos olhares, dos nossos olhos, essa primeira parte, que o Senhor está perto. Sabe por que eu falo que passa desapercebido? Porque às vezes a gente não percebe, não sente isso, que Deus está perto de nós. Talvez você que está passando por uma situação dessa magnitude, você está dizendo assim: não, eu não sinto Deus perto de mim. Se Deus estivesse perto de mim, eu não estaria nessa situação, eu não estaria desse jeito. Mas aí é que está. Deus está perto da gente e Ele não muda a nossa situação quando a gente não quer mudança. Quando a gente não quer sair da situação. Não, eu quero sair. Você pode estar dizendo para mim: não, eu quero sair desse problema, eu quero sair dessa situação. Mas todos os dias você acorda da mesma maneira, sente as mesmas sensações. O que eu estou falando é que Deus ele não vai agir como Deus. Muitas vezes Ele vai agir como amigo. Essa é a diferença do nosso Deus. Deus não impõe a sua autoridade, o seu poder sobre a nossa vida. Ele não faz isso. Deus é um ser completamente educado, responsável e também gosta de entender o nosso lado. Bom, peraí, Mateus, você está falando que Deus gosta de entender o meu lado, mas Ele não entende tudo, Ele não é o Todo-Poderoso. Eu quero que você entenda o seguinte: Deus pode saber de todas as coisas, mas ao mesmo tempo Ele gosta de falar e de ouvir. Ele gosta de ter uma conversa sincera. Não uma conversa que só Ele fala, não uma conversa que só Ele sabe. Você gostaria de sentar ao lado de alguém que sabe de tudo, que fala tudo o tempo todo? Acho que eu e você seremos os primeiros a levantar da cadeira e falar: eu tenho um compromisso. Pois é, Deus sabe de tudo isso. E ao mesmo tempo que Ele sabe de tudo isso, Ele gosta de sentar e ouvir. E de ouvir as nossas aflições. E de ouvir as nossas preocupações. Prova disso são os salmos. Deus gosta de sim sentar conosco como amigo. Deus gosta sim. Imagine você sentado numa cafeteria com seu melhor amigo, conversando, até mesmo chorando. E Ele ali com você, ouvindo as tuas dores, preocupações, tentando estar ao seu lado, mesmo aquela pessoa que não entende nada. Eu sei que Deus entende tudo, mas ao mesmo tempo que Deus entende tudo, Ele gosta de sentar, conversar e de você se sentir acolhido. É isso que Deus gosta de fazer conosco. E como é que Deus faz isso? Como é que Deus faz a gente se sentir acolhido? Pela palavra. Preste atenção. Existe um amigo que sempre conversa conosco, mas a gente não percebe que Ele está perto. Quando você lê um livro, tire a Bíblia um momento agora da sua cabeça. Mas quando você lê um livro e esse livro ele é impactante para você, ele mexe com você, você não entra na história.
Quando a pessoa do livro fala até o bairro, a cidade, quando fala o número da casa, você não começa a imaginar tudo isso? Mesmo que você nunca tenha viajado para aquele lugar, mesmo que você nunca tenha visto aquela casa, você não começa no seu imaginário a criar o ambiente? Pois é. A mesma coisa é quando nós conversamos com Deus pela sua palavra. Se você realmente mergulhar nas Escrituras, você vai começar a perceber a presença dele. E não é só isso. Não é perceber só a presença, mas entender que ele sempre esteve presente. E o texto continua dizendo, ele consegue salvar os de espírito abatido. A diferença de um amigo que nós podemos ter na vida humana e não entende a situação que eu ou você podemos enfrentar, né, o problema qual for, aqui especificamente falando sobre a depressão, o amigo ele pode não entender muita coisa, mas no final de tudo, o nosso amigo verdadeiro ele consegue entender e aí nos tira esse espírito abatido. Em vez de um coração triste, em vez de ter uma mente, sofrida, ele muda as nossas vestes. Ele muda tudo em nós. É como você lê um livro, voltando à história do livro, e você quer saber o final daquela história. Você quer saber como se resolve aquela questão. Quando você chega ao final do livro, a situação parece estar perdida, não tem mais solução para aquele herói, não tem mais solução até mesmo para aquela história. E nos últimos papéis ali do livro, nas últimas folhas do livro, né, você vê a resolução, você vê a solução aparecendo, como se fosse um alívio para o teu coração. É isso que Jesus faz por nós. Parece que a situação não vai se resolver, mas ele vem com alívio e nos tira do despedaçado coração e nos remenda, não como uma remenda qualquer, não com remendas furadas, mas realmente nos torna um vaso novo. Esteja comigo nessa série de mensagens. E se você quer realmente viver uma nova vida em Cristo, está disponível para você agora, aí, diante de você, diante dos teus olhos. Pegue a sua Bíblia, estude a palavra, medite. Eu sei que você está vendo o vídeo agora, mas não deixe para amanhã. Tem um amigo que está perto de você. Deus te abençoe.